Olá a todos! Neste vídeo vamos abordar os eventos do próximo episódio, com base nas informações da versão original da série. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, precisamos muito disso. Este vídeo é a continuação da parte 4. Por favor, assistam até o final e descubram todos os detalhes do episódio. Mercan continua coletando informações sobre Atis. Por último, Mercan conseguiu contato com um homem que trabalhava como funcionário no orfanato. Mercan se encontrou com um homem num café. Mercan e o homem se cumprimentaram e foram direto ao assunto. O homem disse a Mercan: ontem à noite olhei todas as fotos uma por uma, mas não vi ninguém chamado Atis. Mercan perguntou espantada: então não tinha nenhuma criança chamada Atis naquele orfanato? O homem sorriu e disse a Mercan: era brincadeira. O Atis era o menino mais travesso do orfanato. Mercan perguntou ao homem: você trouxe as fotos? O homem respondeu: só trouxe uma foto. Dentro de um envelope havia uma foto, e Mercan começou a examiná-la. Mas essa foto é exatamente a mesma que Atis tinha escondido no quarto secreto. O homem apontou para uma criança na foto e disse: aqui está o Atis. Naquele momento o homem lembrava do passado e aproveitava o dinheiro que recebeu do Cemal. Cemal tinha contratado o homem e dito o que ele precisava fazer. Mercan caiu mais uma vez no plano do Atis. Mercan está confusa, mas acha que tudo isso faz parte de um plano do Atis. Mercan disse ao homem: obrigada por reservar um tempo para mim, e saiu dali. Enquanto isso, na empresa estão vivendo minutos agitados. O motivo é que Azar tenta acessar documentos sigilosos, e Azar procura as listas de carregamento por ordem do Aidar. E Azar tirou fotos das listas e saiu rápido do escritório da Zaid. Do outro lado, Mercan está numa estrada deserta esperando táxi para voltar para casa. Nezir, que passava por ali voltando para casa, viu Mercan e parou o carro. Nezir perguntou a Mercan: o que você está fazendo aqui? Mercan respondeu friamente ao Nezir: só dando uma volta. Nezir disse a Mercan: eu sei que tentei te sequestrar, errei, mas tudo foi pelo seu bem. Nezir disse a Mercan: me perdoa, tínhamos uma amizade no passado, não quero que acabe. Nezir disse a Mercan: de agora em diante você pode confiar em mim. Mercan respondeu ao Nezir: fico feliz que você tenha percebido o erro, mas agora é muito difícil confiar em você. Nezir disse a Mercan: vou me esforçar para isso, entra no carro, te levo para casa. Mercan hesita com Nezir. Por insistência do Nezir, Mercan entrou no carro. Minutos depois, Nezir entrou com o carro no jardim da mansão. Naquele momento, Atis e a família estavam descendo do carro. Azo recebeu alta do hospital e voltou para a mansão. Ao ver Nezir e Mercan juntos, Atis foi furioso até eles. Mercan disse ao Nezir: obrigada por me trazer de carro. Nezir respondeu a Mercan: aquele livro que você me deu, eu li e foi ótimo. Nezir fala com Mercan como se estivesse provocando o Atis, que os observa. Mercan disse: fico feliz que tenha lido, obrigada pelo tempo. Nezir disse a Mercan: quando quiser estou às suas ordens, senhorita, e abaixou a cabeça. Atis aperta o punho de raiva. Musein observa tudo de longe. Musein acha que Atis sente algo por Mercan. Depois que Nezir foi embora, Atis segurou o braço da Mercan e perguntou: o que você tinha com aquele cara? Mercan respondeu ao Atis: não achei táxi na estrada, o Nezir me trouxe para casa. Atis disse de forma ameaçadora a Mercan: você não vai mais se encontrar com aquele homem. Mercan respondeu ao Atis: o que eu faço com meus amigos não é da sua conta. Atis disse a Mercan: você não pode ter namorado. Mercan perguntou ao Atis: e por que não? Atis puxou Mercan para perto e sussurrou no ouvido dela: não testa minha paciência. Não vai mais se encontrar com ele sem eu saber. Mercan disse ao Atis: você adora dar ordens para as pessoas, né? Ou será que na infância te humilharam muito? Naquele momento, Atis lembrou dos traumas da infância. Atis se recorda das surras que levou do Aidar quando criança. Ao lado do Aidar estava a esposa Nermin, que assistiu uma criança ser espancada. Atis disse ao Aidar: um dia você vai se arrepender do que fez. Aidar ficou ainda mais bravo, pegou um chicote e começou a bater impiedosamente no Atis. Com esses traumas, Atis fica ainda mais furioso com Aidar e a família. Atis disse a Mercan: se eu mandar você fazer alguma coisa, você faz, não tem discussão.
Mercan respondeu ao Atis: eu não sou sua escrava. Atis disse a Mercan: você carrega meu sobrenome, por isso tem que fazer o que eu mando. Enquanto isso, Musain, no salão principal, disse a Aidar e Nermin: o motivo do envenenamento da Azu vai ser revelado hoje à noite. Musain disse a Aidar e Nermin: se foram vocês que machucaram a Azu, vão pagar caro. Nermin gritou com Musain: chega de culpar a gente por tudo. Musain saiu dali com frases ameaçadoras. Aidar e Nermin ficaram abalados e foram pro jardim conversar. Nermin disse a Aidar: o único culpado de tudo que estamos vivendo é a Mercan. Nermin disse a Aidar: desde o começo tudo isso é por causa da Mercan, insinuando os acontecimentos sombrios do passado. Aidar respondeu a Nermin: não culpa Mercan, tudo o que aconteceu foi por causa daquele sangue impuro. Aidar dessa vez fez uma insinuação falando do Mura. Nermin perguntou espantada a Aidar: o que isso quer dizer? Você tá falando mal do nosso filho depois de morto? Nermin disse a Aidar: o sangue que o Mura carregava era o seu sangue. Na verdade, Nermin não sabe que Mura não era filho biológico dela. Minutos depois, Atis e Mercan se encontram na cozinha, os dois pegam algo para beber. Ou melhor, Mercan tentava beber alguma coisa. Mercan não conseguia abrir a tampa da garrafa. Atis quis ajudar. Mercan não entregou a garrafa, Atis tentou pegar à força. A teimosia dos dois fez a garrafa cair e quebrar no chão. Os dois começaram a se culpar. Sem perceber, as frases que usam um pro outro parecem uma briga gostosa. Atis e Mercan ao mesmo tempo começaram a juntar os cacos de vidro. De novo discutiram não faz você, e tiveram mais uma briga fofa. Quem perdeu foi Atis porque um vidro cortou seu dedo. Mercan imediatamente cuidou do dedo sangrando do Atis e colocou um curativo. Atis gostou do carinho da Mercan, mas precisava se controlar. Atis agiu frio de novo e disse a Mercan: não é nada importante, não exagera. Antes de sair do quarto, Atis pegou outra garrafa no armário, abriu a tampa e foi embora. Meia hora depois, Mercan parece adorar fazer papel de detetive. Mercan entrou escondida no escritório do Atis e começou a mexer nas coisas. Quando Atis entrou no quarto, perguntou a Mercan: o que você está fazendo aqui? Mercan respondeu ao Atis: você tinha dito que ia ter reunião, por isso vim. Atis disse a Mercan: a reunião começa em 1 hora, e começou a andar na direção dela. Mercan disse ao Atis: acho que entendi errado, e tentou sair do quarto. Atis fica na frente dela para impedir que saia, ainda tem perguntas. Atis disse a Mercan: eu disse que não ia ter reunião nesse quarto. Mercan respondeu ao Atis: entendi tudo errado, por que você tá fazendo tanto drama? Atis se aproxima mais e disse a Mercan: olha nos meus olhos e mente. Mercan disse ao Atis: tenho muitas perguntas sobre você, mas não acho resposta nenhuma. Atis respondeu a Mercan: enquanto eu não quiser, você não vai descobrir nada sobre mim. Mercan perguntou ao Atis: por que você é tão misterioso? Atis perguntou a Mercan: e você por que é tão curiosa? Mercan disse ao Atis: você apareceu do nada na nossa família e tudo que faz parece vingança. Mercan disse ao Atis: saiba que antes dos 187 dias eu vou me livrar de você. Atis respondeu a Mercan: e você saiba que antes dos 187 dias você não vai conseguir se livrar de mim. Atis está gostando muito dessa atitude da Mercan. Para ele é como um jogo. Enquanto isso, Aidar ainda não conseguiu dar resposta à proposta do Sain, porque precisa convencer Mercan. Sain quer puxar Aidar para a armadilha o mais rápido possível, é parte do plano. Na ligação entre Aidar e Sain ainda não houve resultado. Minutos depois, Mercan entrou no quarto e levou um susto. Atis estava sem camisa, torso nu. Mercan virou de costas imediatamente e disse ao Atis: desculpa. Atis, como se estivesse exibindo o corpo, se mostrou ainda mais. Atis perguntou a Mercan: o que foi? Por que tá assim? Se impressionou tanto? Mercan começou a ficar tímida e falou consigo mesma: por que eu ia me impressionar com você? Nesse momento o celular do Atis tocou, era o Sain. Atis foi pegar o celular perto da Mercan porque ela estava perto da mesa. Mercan ficou ainda mais sem graça e saiu do quarto. Sain disse ao Atis no telefone: o Aidar falou que tem um obstáculo na frente dele, não sei o que é. Atis respondeu ao Sar: aperta mais o Aidar, faz de tudo para ele cair na armadilha. Chegou a noite.
Atis e Cemal levaram Azu para caminhar no jardim para ela se sentir melhor. Merkan observava de longe pensando no Atis. Merkan tenta entender se Atis é bom ou mal. Atis percebeu que Merkan estava lá, olhou para ela e parou de falar com Azu. Isso fez Azu sentir ciúmes. Azu disse ao Atis: "Estou sentindo uma dor", para chamar atenção. Merkan correu até Azu: "Passa bem? Tá tudo bem?" Ninguém respondeu a Merkan. Atis disse a elas: "Entrem em casa." Atis foi falar com Merkan. Merkan, chorando, disse ao Atis: "Quando Mura morreu, vocês fizeram mal pra gente, riram da nossa dor." Merkan disse ao Atis: "Depois do que aconteceu com a Azu, vocês entenderam o que a gente sentiu?" Atis ficou envergonhado e não conseguiu falar nada para Merkan. Merkan tocou com a mão no coração do Atis. "Hoje eu vi que atrás desse coração tem misericórdia." Atis respondeu a Merkan: "Eu também tenho coração, mas esse coração está incompleto." Merkan: "Não entendi o que você quis dizer, boa noite", e se afastou. Nesse momento, o celular do Atis tocou com o resultado dos exames da Azu. Atis foi furioso até o salão principal onde estavam Aidar e a família. Atis segurou a gola do Aidar com raiva. Todo mundo gritava: "O que está acontecendo? Solta ele." Atis disse ao Aidar: "Alguém envenenou a Azu com veneno de rato. Quem fez isso?" Aidar gritou pro Atis: "Como eu ia saber?" Aidar também segurou firme a gola do Atis. Atis disse ao Aidar: "Quem fez isso tem que aparecer agora, senão o preço vai ser alto." Nesse momento, a família Karahan chegou e Atis contou o motivo do envenenamento da Azu. Muzein gritou para eles: "Esses são assassinos, todos são assassinos." Atis, de raiva, empurrou Aidar. Aidar bateu na cadeira ao ser empurrado e a cadeira caiu. Na cadeira estava pendurada uma bolsa, era a bolsa da Merkan. Merkan tinha pendurado a bolsa ali durante o dia. A má notícia é que do interior da bolsa caiu no chão o vidro de veneno de rato. Todo mundo olhou espantado pro vidro de veneno. Atis olhou furioso para Merkan e disse: "Você, nosso próximo vídeo será o episódio 6.